dia a dia da economia. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Há algumas semanas você já alertava os ouvintes aqui do Jornal da CBN sobre a necessidade da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso Nacional, até para que se tenha uma ideia de o que será o orçamento para o ano de 2026. E ontem a Comissão Mista do Orçamento aprovou a LDO, vai agora a plenário. Eu queria ouvir a sua opinião sobre como ficou este acordo entre governo e oposição. Pois é, vai hoje mesmo ao plenário, tem uma previsão de sessão conjunta do Congresso nessa quinta-feira e, apesar de todo o tumulto da relação Supremo-Congresso, vai estar prevista essa sessão para votação que já foi aprovado ontem na Comissão Mista do Orçamento. Só que tem um detalhe, tem uma ameaça de parlamentares da oposição de obstruir exigindo que seja votada a lei de anistia para os golpistas. Então, isso é uma das questões que aumenta assim, a expectativa em relação ao que vai ser isso aí. Será que eles vão conseguir obstruir? Será que isso vai impedir a votação? O acordo, você me perguntou do acordo entre governo e oposição, é ruim, porque o fundo, assim, primeiro, tem a obrigação de liberação no primeiro semestre do ano que vem de 65% das emendas parlamentares, né? E isso é uma obrigação que foi colocada na lei. Esse problema das emendas parlamentares, a gente tem conversado bastante aqui, ele tem aumentado bastante, foi aumentando muito o valor em si das emendas e o caminho do Congresso tem sido de tornar obrigatórias todas as emendas. Agora, eles querem um calendário há muito tempo eles têm lutado por um calendário de liberação. Conseguiram dessa vez isso, 65% das emendas no primeiro semestre, porque é o ano eleitoral. Mas, além disso, tem um mecanismo de correção, que é o seguinte: foi aprovado um mecanismo de correção do fundo partidário. É outro dinheiro. A emenda é uma coisa, que eles vão gastar e mandar para os seus municípios. Fundo partidário é o que eles vão usar de dinheiro público para financiar a própria campanha, né? Tem um fundo eleitoral, tem um fundo partidário, esses dois fundões financiam a atividade política e ano eleitoral. Então, é obrigado a corrigir por 2,5% ao ano e de forma retroativa a 2016. Então, além daqueles 4,9 bilhões que estão previstos, tem mais 160 milhões no próximo ano por causa dessa regra de correção. Em relação à meta fiscal, eles fizeram uma concessão ao governo. O governo pediu para cumprir a meta pelo piso. Então, a meta fiscal é um superávit de 0,25 ou um equilíbrio, ou zero, né? Zero de superávit e zero de déficit. E eles permitiram que fosse considerado cumprida a meta, mesmo se estivesse no déficit zero. Isso o governo queria porque tinha medo de que a execução de investimentos fosse impedida se fosse cumprido tivesse que perseguir o superávit de 0,25 no teto, que é 34,3 bilhões de reais de superávit. Então é isso, o governo teve um pouco mais de flexibilidade no cumprimento da meta, mas os parlamentares conseguiram, primeiro, o calendário, 65% das emendas liberadas no primeiro semestre, e o aumento nesse fundo partidário. Milton e Cássia. E, Miriam, em relação a esse aumento no fundo partidário, dependendo do que a gente tiver em relação à atualização da inflação, pode ser um valor maior, inclusive, do que foi no patamar atual, que já não era baixo, né? Pois é, o patamar do ano passado, da última eleição, que foi a eleição foi de
ele foi municipal, portanto, deveria ter gastado muito menos do que numa eleição geral, que pega deputados, senadores e também presidente da República, governadores. Então, eles fizeram um valor muito alto para a eleição municipal, comparando a eleição anterior, que é muito mais complicada. Agora, essa eleição de agora é uma eleição geral, de governadores, de prefeito, governadores, de presidente, de deputados e senadores. Então, eles vão ter esse valor que já é alto, com essas correções todas que você está falando e eu também. Então, é isso, muito dinheiro para os políticos e a gente todo dia leva um susto com as decisões que eles tomam. Miriam Leitão, muito obrigado e um bom dia para você. Bom dia. Até mais.